Ministério Público Federal quer suspender os 32% que aprovaram de etanol na gasolina, tá? Ele ainda quer cobrar uma taxa, né, uma indenização, falar a verdade, né, de 500 milhões de reais. Então, aparentemente não é só as pessoas, né, só os populares aí que estão cobrando esse tipo de situação, né, que é ridículo, né, colocar essa porcentagem de etanol na gasolina. O próprio Ministério Público Federal acabou também vendo que isso é prejudicial, né, e basicamente, né, vamos aqui entender certinho o que ele está denunciando em si. O Ministério Público entrou com um pedido de liminar nesta quarta-feira, né, no dia 22 de julho, para suspender a decisão do governo que aumenta a mistura de etanol na gasolina de 30% para 32%, prevista para entrar em vigor no dia 1º de agosto, como eu fiz vídeo aqui, né, informando a vocês. A ação civil pública tem como objetivo impedir a adoção da E32, que é o nome dado, né, aos 32% de etanol na gasolina, até que estudos técnicos comprovem que a nova mistura é segura para os veículos. O Ministério Público Federal também pede que a União seja condenada a pagar 500 milhões de reais por danos coletivos, tá? Segundo o Ministério Público Federal, a alteração foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética, entre aspas, tá? Sem a devida análise de impacto e sem demonstrar cientificamente a viabilidade da medida para a frota nacional. O documento argumenta que a União utilizou estudos realizados com a mistura anterior, 30% de etanol, para justificar o aumento, considerando a margem de tolerância de até 2 pontos percentuais previstas nos testes. Para o Ministério Público Federal, esses ensaios tinham como objetivo avaliar o desempenho e a dirigibilidade dos veículos, considerando a margem de tolerância da especificação daquele combustível, e portanto não foram realizados para validar a adoção permanente da mistura de 32% de etanol na gasolina. A ação também sustenta que os ensaios utilizados pelo governo federal não apresentaram conclusões sobre a durabilidade, nível de emissões, autonomia, compatibilidade com diversas tecnologias, né, da frota e comportamento da nova mistura em uso contínuo. Lembrando que a especificação da gasolina E32 permite que o combustível vendido nos postos contenha, pasmem, até 34% de etanol no combustível, né, na gasolina, cara. Isso é uma margem que eles acabam liberando, que é absurdo, entendeu? Porque a gente sabe que os postos, ainda mais que a grande maioria, não é um pouquinho, não é 10%, é a grande maioria dos postos tem combustível adulterado. E aí eles vão aproveitar essa margem de 34% para poder usar na gasolina, entendeu? Então é algo absurdo, tá? Segundo o Ministério Público Federal, essa possibilidade não passou por validação técnica específica, né? Obviamente, né? Não tem como passar, pô. E o MPF ainda diz que há evidência de que o aumento do etanol na gasolina pode provocar corrosão em peças metálicas, desgaste prematuro de bombas e falhas em sistema de injeção eletrônica, especialmente em motocicletas, veículos antigos e modelos importados. Algo que eu tinha dito, né, no último vídeo, né? Eu vou até deixar aqui no card para vocês assistirem. Eu fiz uma análise em si sobre esse tipo de situação, né, que poderia acontecer com esse novo aumento de etanol na gasolina. E o MPF também argumenta que a decisão não considerou adequadamente os possíveis impactos ambientais da medida e pede uma indenização, como eu falei, de 500 milhões por danos coletivos. Segundo o órgão, faltam estudos que avaliem os efeitos do desgaste acelerado de componentes dos veículos. O argumento é que, embora o etanol emita menos poluentes, a substituição mais frequente de peças poderia aumentar o desgaste de borracha, metal e plástico, né? Talvez até nem ficaria elas por elas, né, com combustível antigo, poderia até aumentar, né, os danos ambientais, na verdade. Além da suspensão do aumento da mistura do etanol, o MPF pede que a Justiça determine a realização de uma perícia técnica independente para avaliar os riscos aos motores e ao meio ambiente. A ação também solicita a adoção de protocolos mais rigorosos para futuras alterações na composição dos combustíveis. O Estado brasileiro não pode impor à coletividade a utilização de combustível com composição diversa sem demonstrar de forma clara, objetiva e tecnicamente consistente que a medida foi precedida de estudos suficientes abrangentes, diz o procurador da República Kleber Eustáquio Neves, autor da ação. Então, como vocês conseguem ver, né, no último vídeo que eu fiz até teve pessoas falando bem, falando mal e tal, mas é uma coisa que não dá pra fugir, entendeu? Quando você gosta de carro, você começa a estudar um pouco mais, aprende as coisas, aprende como é que funciona de verdade o mundo automotivo, principalmente com é um entusiasta, né, em relação ao veículo, tanto de carro quanto de moto.
você sabe, você começa a aprender que o carro não vai reagir bem com esse tipo de mistura, principalmente se ele for completamente movido a gasolina, entendeu? Os flex conseguem se virar, porque o carro já é feito para aceitar o etanol. Apesar de que também não é recomendável você ficar o tempo todo rodando o etanol no carro, tá? Mesmo o carro sendo flex. Detalhe que mesmo se o carro for flex e ele colocar gasolina com esse nível de etanol, o carro vai ter uma autonomia menor, né? Porque tem mais etanol na gasolina. Ou seja, de qualquer forma, acaba prejudicando também o povão, né? Que pega o seu carro, vai andar com Uber, vai fazer alguma coisa, tipo com dinheiro para botar combustível, vai botar, já vem mais etanol, diminui a autonomia, tem que gastar mais dinheiro com combustível, né? Que eles usam para poder diminuir o custo de combustível, mas você acaba gastando mais, então. E aí? Não faz sentido, né? Trocar 6 por meia dúzia, se não, trocar 6 por 3. Então fica complicado, né? Pra quem é entusiasta de carro, né, como eu, quem tem carro antigo, carro só gasolina, aí é fim de mundo, entendeu? Aí é pedir pro seu carro parar de funcionar, dar problema, começar a falhar, engasopar. E aí você já pensar em trabalhar e trocar o seu carro de gasolina, trocar ele para transformar ele completamente em etanol, porque é o único jeito, né, de conseguir manter algo assim, então você vender seu carro. Não tem condições. Ou você vai gastar seus R$ 9,90, seus R$ 10, R$ 11 em 1 litro de gasolina Podium, que é o jeito que dá se você não quiser transformar seu carro em um carro 100% etanol. Quero saber de você. Me diz aqui nos comentários o que você achou dessa medida, se o MPF vai conseguir mudar isso aqui. Você acha que vale a pena mudar? Se você prefere com esses 32, se você prefere com os 30, se você prefere com menos ainda. Que é o que, na minha opinião, devia ser com no máximo 10% de etanol, né? Se quer deixar nos comentários aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto.